Fala moçadinha, tudo certo? Vamos começar mais uma aula de História do Brasil. Hoje nossa conversa é sobre talvez o principal ciclo econômico que nós tivemos na história do Brasil colônia, que foi justamente a produção de açúcar. Então nós falaremos um pouquinho sobre os engenhos, entenderemos o seu funcionamento e justamente como é, então, que a ideia de implantar uma indústria açucareira no Brasil veio para Portugal. Por que então Portugal vai escolher o açúcar? Tudo isso nós tentaremos entender a partir de agora. Vamos lá, vamos contar história. Antes de nós começarmos a aula, eu quero conversar com vocês sobre essa ideia de ciclos econômicos, tá certo? A gente falou ali que antes de efetivamente se instalar uma colonização no Brasil, após o achamento das terras brasileiras aqui na América do Sul, Portugal ficou ali cerca de 30, 32, 34 anos sem dar muita atenção para essas terras. Nós chamamos de período pré-colonial, de 1500 até por volta de 1532. Nesse período, já houve um primeiro ciclo econômico, que foi o pau-brasil, a extração de pau-brasil. Agora, essa ideia de ciclos, pessoal, ela é bastante contestada, principalmente quando nós falamos do açúcar. Na verdade, o açúcar nunca deixou de ser produzido no Brasil desde que ele foi implantado aqui em 1532 por Martim Afonso de Souza. Até hoje nós temos o açúcar como um produto importante da nossa pauta exportadora. E ao longo do período do Brasil colonial, o açúcar sempre será importante, mesmo durante aquilo que nós chamamos de ciclo do ouro. Essa ideia de ciclo, ela passa sempre uma ideia de início e fim. E isso é bem verdade quando a gente pensa na extração aurífera. Teve realmente um período de auge e depois uma grande decadência. Com o açúcar a coisa não foi bem assim. Na verdade, outros produtos vieram, mas o açúcar continuou bastante importante ao longo de toda a história, da nossa história enquanto uma colônia de Portugal, tá certo? Agora que nós já fizemos esse parêntese, então vamos lá entender o que é que nós estamos conversando aqui na aula de hoje. A gente está falando ainda do Brasil colonial e nós vamos falar aqui do ciclo da cana-de-açúcar ou então da indústria açucareira que será implantada no Brasil pela metrópole por Portugal, tá certo? Então a economia ela vai ser baseada justamente na cana-de-açúcar e também falaremos um pouquinho na aula de hoje sobre a economia subsidiária. Não adianta plantar somente o açúcar aqui porque as pessoas precisam comer, vestir. Nós falaremos um pouquinho sobre isso ainda na aula de hoje e na próxima aula, daí sim, nós falaremos um pouquinho melhor sobre essa sociedade do açúcar e especialmente nós falaremos sobre a mão de obra que será utilizada. Nós já comentaremos sobre isso na aula de hoje, mas entraremos em detalhe na próxima aula, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Lembrando, né, daquele grande parêntese de chamar isso de ciclo, pode aparecer assim na prova de vocês, então nós precisamos também utilizar esse termo, embora ele seja bastante contestado hoje, como nós já dissemos, tá? Então, olha só, o cultivo da cana-de-açúcar deu-se pela necessidade de colonizar e explorar um território até então sem muita importância econômica. Então, vamos tentar pensar aqui como se nós fôssemos lá o rei português. Quando eles chegam no Brasil, eles não encontram nada além do pau-brasil, que de certo modo era bastante secundário para Portugal, como produtos importantes para serem comercializados na Europa. O que eu estou querendo dizer aqui, na verdade, é Portugal, ao contrário do que aconteceu com a Espanha, não encontra logo de cara metais preciosos no Brasil que pudessem já ser explorados. E isso fez, então, com que Portugal corresse um sério risco de perder esse território por invasões estrangeiras. Nós comentamos um pouquinho, principalmente as invasões francesas. O que Portugal precisa fazer então? Precisa ele mesmo criar aqui uma produção, uma indústria, né? No caso aqui eles vão escolher a indústria do açúcar, para então produzir algo que seja rentável e que gere, é claro, né, lucros para a
coroa. Eles vão então escolher o açúcar, que era um produto muito procurado, muito aceito em toda a Europa. Na verdade, o açúcar ele era visto ainda como um artigo de luxo, o famoso ouro branco, tá certo, galera? Então essa foi a primeira ideia aqui. Então por que que eles precisaram, na verdade, criar aqui um tipo de produção? Porque eles não foram encontrados aqui metais preciosos, né? Então eles não encontraram esses metais logo de cara, somente no final do século XVIII, como nós conversaremos mais para frente. Então olha só, por que escolher a cana-de-açúcar, tá? Bom, entre os principais motivos, nós temos que entender a existência no Brasil de um solo e de um clima favorável, principalmente no Nordeste, onde nós temos o solo de Massapê. Esse solo ele é um solo mais escuro e ele é muito produtivo, ele é muito propício para o plantio da cana-de-açúcar, tanto que até hoje, né, o litoral brasileiro principalmente tem muita cana-de-açúcar, tá certo? Então, e também pelo fato de ser um produto que era muito bem cotado no comércio europeu. Na verdade, a cana-de-açúcar ela é originária da Ásia. Ela era utilizada como medicamento, por exemplo, na Índia, na China. Posteriormente, os árabes vão introduzir o açúcar na economia europeia e Portugal já havia começado a produzir açúcar, né, instalado engenhos nas suas ilhas atlânticas, principalmente na ilha da Madeira. E será de lá, então, que será trazida a cana-de-açúcar para o Brasil. Então, a cana-de-açúcar ela não é originária aqui da América, ela foi trazida, né, da Ásia. Na verdade, foi trazida por Portugal, da ilha da Madeira, né, após se originar lá na Ásia. Tá certo, galerinha? Então, vamos lá. Falando aqui do ciclo do açúcar, nós temos que lembrar que ele era destinado unicamente à exportação. Então, aquela ideia lá em que o Brasil vai se inserir na economia mercantilista como uma colônia de exploração da metrópole portuguesa. Então, a ideia aqui era justamente o quê? Extrair o que fosse possível de riquezas que ficariam, claro, concentradas na metrópole. Então, o açúcar ele era capaz de gerar valiosíssimos lucros, transformando-se no alicerce econômico da colonização portuguesa no Brasil entre os séculos XVI e XVII, principalmente. Como nós vimos, o açúcar ele não vai acabar, ele vai continuar e ele vai continuar sendo muito importante, tá certo? Ele tomará um lugar relativamente secundário depois, né, ali durante o auge do ciclo do ouro e posteriormente somente quando nós começarmos, né, quando o café, principalmente ali na década de 1830, começar a ganhar espaço na pauta exportadora brasileira, tá certo? Mas o açúcar continuará durante todo esse período sendo um produto muito importante na pauta brasileira. Isso nós já dissemos, né? E como eu disse para vocês, o açúcar, então, ele não é originário aqui da América e as primeiras mudas foram trazidas lá da Ilha da Madeira por Martim Afonso de Souza. Ele mesmo, lembra que ele fez aquela primeira expedição colonizadora no Brasil, fundando São Vicente em 1532? Então ali ele já instala, né, o primeiro engenho e ele já traz consigo as primeiras mudas de cana-de-açúcar que servirão, não é, para a produção do açúcar no Brasil. Como nós dissemos, o Brasil tinha um clima e uma terra favoráveis e isso vai, claro, fazer com que o açúcar seja uma economia complementar à economia europeia. Bom, pessoal, quando a gente fala então do ciclo do açúcar, o Nordeste, principalmente o litoral, né? E aí a gente tem que se lembrar, principalmente lá de Pernambuco e da Bahia, Pernambuco ainda mais no início, tá? Foi responsável pela maior parte da produção açucareira da colônia. Então nós teremos, é claro, principalmente a capitania de Pernambuco, no início também São Vicente, mas principalmente Pernambuco, posteriormente a Bahia também, principalmente depois que a coroa readquire a capitania da Bahia, né, para instalar aqui o governo geral, serão os principais produtores de açúcar no Brasil. Então isso aqui, né, a gente tem que lembrar que o que contribui para isso foi o fato de os engenhos estarem em um ponto bastante privilegiado, facilitando o escoamento da produção. Claro, pessoal, olha só, o litoral do Nordeste é muito mais perto da Europa, muito mais perto de Portugal do que, por exemplo, o Rio de Janeiro, do que São Paulo. Então é claro que vai ficar também mais barato transportar o açúcar do Nordeste para a metrópole.
além, é claro, como nós já vimos, ter ali o solo de Massapê, que é bastante favorável ao cultivo, tá certo? Bom, continuando então, galerinha, a gente precisa entender o quê? Como é que funcionava essa primeira forma, né, de economia que nós tínhamos no Brasil, que era organizada pelo engenho. O que era o engenho? O engenho era uma grande fazenda, era quase que um sistema feudal, tá bom? Às vezes se utiliza essa comparação, porque a vida toda transcorria ali dentro. Ali aconteciam os casamentos, os próprios funerais, os enterros. O engenho ele era uma unidade administrativa bastante independente e inclusive controlava as vilas e aldeias que havia ali no seu entorno, tá bom? Então, olha só, uma divisão aqui, né? Aproximada, né, modelo de um engenho, tá? Então nós temos as roças, onde são produzidos outros produtos para o consumo, para a alimentação daquelas pessoas que ali vivem. Nós temos a casa grande, olha só, a casa grande era onde morava o senhor de engenho, a sua família e também alguns agregados. Então ali na Casa Grande, ali era a unidade administrativa do engenho. Nós temos o canavial, onde fica a plantação da cana-de-açúcar, principal matéria-prima, desculpem, do produto que seria produzido ali, que é o açúcar. Nós temos a senzala, onde ficavam abrigados os escravos, e é claro, nós temos o que? A fábrica do açúcar, composta por diversas construções, né? Como por exemplo a moenda, a fornalha, entre outras construções ali, que eram destinadas à produção do açúcar, tá certo? Então o que eu quero dizer para vocês, olha só, que nós temos também muitas vezes uma capela. Ali na capela eram realizadas cerimônias religiosas, né? As pessoas se encontravam no domingo para a missa, ali eram feitos os casamentos, os funerais. Então aqui nós temos uma unidade bastante independente, que era o engenho. Galerinha, então falamos um pouquinho, né, dessa ideia. Nós temos que entender então que quando Portugal instala aqui a cana-de-açúcar, o Brasil ele vai se inserir na economia mundial como uma colônia de exploração. Então, o produto que era produzido aqui era justamente um produto que interessava a metrópole e que o mercado consumidor era um mercado externo. Esse sistema todo ele tem um nome. O nome é plantation. Esse sistema ele não foi utilizado só no Brasil. Como nós vimos, o próprio Portugal já havia utilizado nas Ilhas da Madeira, utilizou no Brasil. A Espanha utiliza também em muitas de suas colônias americanas. A própria Inglaterra vai utilizar o sistema de plantation, né, nas suas colônias ao sul ali das 13 colônias, principalmente com a produção do tabaco. Bom, o que nós precisamos saber aqui, galera, olha, é que há um tripé, né, nessa economia colonial e era sempre uma economia voltada para o mercado externo. Vamos entender esse tripé juntos então, olha só. Quando a gente fala da plantation, a gente tem que entender o seguinte, olha, nós temos aqui o latifúndio, ou seja, grandes propriedades de terra. Isso aí já vem lá da época das sesmarias, lembram? Que eram justamente o quê? As grandes propriedades que eram doadas aos sesmeiros pelos capitães donatários. Nós temos o quê? Uma monocultura de exportação. Monocultura, uma cultura só. Então ali se plantava praticamente que apenas a cana-de-açúcar. E com o objetivo o quê? De vender aqui para os brasileiros? Não. O objetivo era o mercado europeu, o mercado externo. E finalmente nós temos, né, a mão de obra, o grande trabalhador do engenho, que era o escravo. Sobre os escravos nós falaremos bem mais na próxima aula. Nós entenderemos então por que da opção pelo escravo africano. É claro que nós tivemos também a escravização indígena, embora ela fosse, regra geral, proibida aqui no Brasil. Tá certo, galera? Bom, é claro que essas pessoas precisavam sobreviver também de outras coisas, né? Vocês se lembram quando Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, vem para o Brasil, ele justamente está preocupado em organizar outros tipos de agricultura, outros tipos de produção para que as pessoas pudessem se alimentar, porque havia uma grande crise, um grande déficit de produção de produtos para o mercado interno brasileiro. Então, olha só, um dos produtos que eram produzidos aqui, além do açúcar, era o fumo.
Porque ele servia, pessoal, como um produto de exportação, tanto para a Europa, mas principalmente como moeda de troca no tráfico negreiro. O fumo ele era muito aceito na costa da África. Então, os traficantes de negros, né, os traficantes de escravos, eles iam até a África com a produção de fumo e lá eles trocavam essa produção por escravos, né, trazendo esses escravos ao Brasil. Provavelmente esse era um dos comércios mais lucrativos de toda a colônia, junto com o açúcar. O que nós precisamos lembrar também, pessoal, é a importância dos holandeses no comércio, né, na produção do açúcar, no comércio do açúcar. Os engenhos eles eram caros, então ter um engenho exigia um financiamento, exigia investimento e normalmente esses investimentos eles eram obtidos juntos a banqueiros holandeses. Os holandeses também eram responsáveis pelo refino do açúcar e pelo transporte e distribuição do açúcar no mercado europeu. Há quem diga que os holandeses talvez tenham ficado com a maior parte do lucro da economia açucareira da colônia, pelo menos até a invasão, né, até a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, que nós veremos na sequência do nosso curso, tá certo? Então não se esqueçam, os holandeses foram fundamentais para o comércio de açúcar brasileiro, claro, pensando aqui o Brasil como colônia de Portugal. Os holandeses eles financiavam a produção, eles refinavam o açúcar, eles transportavam e distribuíam para a Europa, tá certo, galera? Bom, continuando, voltando aqui na nossa economia subsidiária, além do fumo, nós tivemos, olha só, o algodão, que era utilizado para confeccionar roupas para os escravos. No século XVIII, nós teremos o quê? Uma maior importância do algodão quando começa a Revolução Industrial na Inglaterra e aí o consumo de algodão vai aumentar bastante, né? Nós veremos por problemas internos nas colônias inglesas no atual Estados Unidos da América, acaba-se então, né, a Inglaterra acaba comprando bastante durante um período o algodão brasileiro, mas nós falaremos disso também na sequência aqui do nosso curso, tá certo? Galerinha, olha só, o que mais era produzido no Brasil então como economia subsidiária para que as pessoas pudessem sobreviver ou então para fazer algumas trocas, como no caso, né, das trocas por escravos. Então nós temos a importância da pecuária, que foi sim, né, também uma necessidade de implantação de maior possibilidade de alimentos para os colonos que a própria metrópole decidiu trazer, né, e fomentar a produção de carne, tá certo? Então a ideia aqui é promover a interiorização da colonização no Nordeste. Na verdade foi uma consequência, né? Como as terras mais próximas do litoral, elas eram, claro, destinadas ao produto mais rentável, as pessoas mais ricas compravam essas terras por elas serem mais caras, ali nós teremos os engenhos, no litoral, principalmente no litoral nordestino. Ou seja, para que fosse possível, então, produzir a carne, né, ter aqui a pecuária, isso precisava ser feito em terras próximas, mas terras que não valiam tanto, que tinham menor valor, porque estavam mais distantes do litoral. E é claro que conforme essa produção ela vai se interiorizando, né, juntamente aqui com a pecuária, nós temos o quê? A exploração, a colonização do interior do Nordeste se deveu muito à produção da pecuária, à produção de gado, tá certo? E ela servia, olha só, tanto como força motriz nas moendas, né? Então não só os escravos acabavam sendo utilizados ali para moer a cana, mas também os animais, né? Especialmente aqui o gado. E abastecia de carne seca o charque a massa de escravos negros, ou seja, eram utilizados também para a alimentação da população de modo geral e especialmente dos escravos. Finalmente, pessoal, nós temos, olha só, uma utilização de mão de obra livre e assalariada quando nós pensamos aqui na pecuária. Ao contrário do que acontecia no centro dinâmico da economia da colônia, que era o açúcar, que utilizava a mão de obra escrava, que era uma mão de obra muito cara, a pecuária, que era uma economia subsidiária, uma economia secundária, utilizava a mão de obra livre e assalariada, que era composta principalmente por mestiços, né? Aqueles descendentes de brancos, índios e negros, né? Dessa mistura que forma o nosso país.
e acabou então destoando do modelo colonial escravocrata. Por quê? Porque era uma economia menos rentável. Quem tinha dinheiro investia em engenho. Quem não tinha, daí sim, iria se dedicar a essas outras atividades menos rentáveis, como a própria pecuária. Bom, pessoal, além disso, nós temos que conhecer a produção de aguardente, que também é feito da cana-de-açúcar. E por que que não se produzia tudo em açúcar? Porque a aguardente também era muito valorizada no mercado africano para a troca com os escravos, tá certo? Então foi uma atividade inicialmente desenvolvida com o objetivo de utilizar, né, como moeda de troca na África, moeda de troca pelos escravos africanos. Finalmente, pessoal, nós temos que lembrar da importância, olha só, da extração das drogas do sertão. As drogas do sertão seriam basicamente as especiarias tropicais, as especiarias brasileiras, como a própria canela. Posteriormente a gente vai ver a própria borracha, né, como uma importante droga do sertão, algumas plantas medicinais. Então essa ideia, olha só, que acabava, né, levando principalmente o quê? Os bandeirantes ao interior do Brasil. Nós falaremos bastante sobre isso nas nossas próximas aulas, tá bom? Essas drogas do sertão, então, elas eram buscadas pelos bandeirantes, que compravam dos jesuítas. Então, os bandeirantes iam nos aldeamentos, nas reduções jesuíticas e compravam essas drogas do sertão. Mas os jesuítas, eles iam lá coletar essas drogas? Não. Quem coletavam eram os indígenas, né? Os indígenas que eram catequizados nas reduções jesuíticas, eles acabavam trabalhando, né? Eles eram forçados a trabalhar para os jesuítas, tá bom? Então eles eram utilizados para a extração. Os indígenas extraíam, os jesuítas ficavam com essas drogas e posteriormente vendiam para os bandeirantes. Nós veremos que essa relação de jesuítas e bandeirantes, na verdade, foi bastante conflituosa, mas aqui nós temos um modelo básico para nós entendermos, tá certo, galerinha? Bom, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, vamos falar rapidamente sobre a sociedade colonial, a sociedade que na verdade estava organizada em torno do próprio ciclo do açúcar, porque o Brasil tinha como finalidade da sua existência enquanto colônia, não é, produzir açúcar para enriquecer a metrópole Portugal. Então era uma sociedade rigidamente estratificada, com baixíssima mobilidade social. No topo, vocês sabem, estavam os senhores de engenho, né? Ela era organizada então lá de cima do topo por senhores de engenho e também por traficantes de escravos. Esses também eram riquíssimos aqui na colônia. Também por grandes comerciantes que submeteram a grande massa de escravos e homens livres. Então esses eram, né, a grande elite do Brasil. Os grandes comerciantes, especialmente os traficantes de escravos e, é claro, os senhores de engenho, tá certo? Então essa sociedade também é marcada por aquilo que nós chamamos de patriarcalismo. Ou seja, o senhor de engenho, ele era o centro dessa sociedade. Mas ele não era só o proprietário de escravos. Ele era também o marido machista e o pai autoritário. Então aqui é uma sociedade patriarcal, onde o homem tinha a predominância não só dentro de, né, não só no ambiente de trabalho, mas também no ambiente familiar. Tá aqui, pessoal, então, para nós entendermos rapidamente como é que estava organizada essa sociedade, né, derivada da cana-de-açúcar, a sociedade colonial brasileira. Então nós temos lá em cima, né, no topo, os aristocratas, que eram os senhores de engenho, os grandes comerciantes, traficantes de escravo. Depois nós temos os homens livres, que eram os senhores de terras, muitas vezes que não tinham dinheiro para o engenho. Por exemplo, produtores de carne, né? Os pecuaristas também iriam produzir, claro, outros gêneros, como nós vimos, inclusive o algodão. Tá? Então aqui nós temos uma massa de homens livres, alguns até proprietários de terras, mas que não tinham condições de investir no engenho. Além disso, nós temos o que? Os profissionais liberais, né? Os ferreiros, carpinteiros, capatazes, etc. Muitos deles viviam agregados a um senhor de engenho, né? Eles prestavam serviços e eles eram apadrinhados por esses senhores num sistema clientelista, né? Eles se tornavam meio que clientes aqui desses senhores de engenho, gozavam da proteção deles, mas é claro, eram também explorados por eles. E por último, né, lá embaixo, a grande massa de escravos, que eram as mãos e pés do senhor, quem efetivamente fazia o trabalho duro aqui na colônia.
Na próxima aula, então, nós vamos falar mais sobre essa mão de obra que foi escolhida para a produção do açúcar no Brasil, que foram os escravos. Na próxima aula, nós falaremos, então, da sociedade escravista. Aguardo todos vocês lá. Um forte abraço.